Bem, de vez em quando eu leio aqui nos comentários do canal uma galera falando: o Lucas só dá nota 8, nota 9 para filme, quais os filmes que ele daria nota 10? Não que nota seja uma coisa tão importante, né? É um negócio muito subjetivo. Eu pensei, quais seriam os filmes que eu realmente daria nota máxima? Ou melhor, quais são os meus filmes favoritos? Chegou a hora da gente falar sobre alguns deles, então fica ligado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje eu peço licença para vocês para falar sobre alguns dos meus filmes favoritos. Por que eu falo alguns? Obviamente tem muitos outros filmes, não foi nada fácil selecionar essa lista aqui, deixei muita coisa de fora. Quem sabe eu não faço outras edições desse tema aqui. Lembrando, você pode até não gostar de um ou outro filme que eu mencionar aqui, essa opinião é totalmente pessoal e não é só um lance nostálgico. Claro que todos esses filmes me marcaram muito em termos de cinema, alguns deles me fizeram a gostar tanto como eu gosto do cinema hoje em dia, mas também em aspectos de produção, atuação, roteiro, etc. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o Refúgio Cult também. O primeiro da lista, um filme que eu gosto demais, já vi aí umas 5 vezes pelo menos, Old Boy, o original, sul-coreano, de 2003. Lembrando que o Spike Lee dirigiu um remake em 2013, que na minha humilde opinião não chega aos pés do filme original do Park Chan-wook, que pra mim é excelente do início até o fim. Muita gente não sabe, mas Old Boy é uma adaptação de um mangá de mesmo nome, e que adaptação que deu certo, né, cara? E que história cheia de reviravoltas, personagens complexos e segredos ali que no final você não vai estar preparado para eles, caso óbvio, se você não tiver ouvido falar nada sobre esse filme. Aqui a gente segue um cara que ele tem ali a sua filha, a sua família e tal. Um certo dia esse cara é sequestrado, levado ali para um quarto misterioso, provavelmente um hotel, algo desse tipo. E aí esse cara passa 15 anos preso sem saber o motivo. E depois desses 15 anos, o que acontece? O cara é liberado mais uma vez sem saber por que ele foi liberado. Então ele vai atrás de saber o que aconteceu, em busca pela verdade, e a verdade, meu amigo, muitas vezes ela é crua, ela é dura. Sem contar no aspecto de direção, a montagem do filme. Vamos falar aqui daquela cena do martelo espetacular que o Park Chan-wook filmou pela lateral, e aí é um plano sequência em que o protagonista tem que derrotar ali uns 20, 30 caras. Imagina o trabalho que não deve ter dado para esses caras filmar aquela cena ali. Errou, tem que repetir, tem que refazer alguma coisa. Sem contar que é um momento super empolgante, tem alguns aí bem marcantes nesse filme, e principalmente se tratando daquele final que é um verdadeiro soco no estômago. Se você ainda não viu, faça esse favor. Se você já viu também, sempre vale a pena rever. Número 2, que também merece um nota 10, mas um nota 10 com gosto, Mad Max Estrada da Fúria, esse mais recente, né, de 2015, com Tom Hardy no elenco, Charlize Theron, que tá espetacular. E aqui nesse mundo pós-apocalíptico, a gente segue mais uma vez o Max, que é um cara que vive ali por conta própria, sozinho, é a forma que ele escolhe para tentar sobreviver àquele caos ali soberano. E tem um vilão do filme, que é o Immortan Joe, que inclusive, né, um vilão bem característico, icônico ali também. O cara domina tudo, todos os recursos, né? O pessoal ali passando fome, passando sede, faz inclusive ali uma galera de escravo, e é aí que entra a personagem da Furiosa, feita pela Charlize Theron, que salva ali um grupo de meninas que eram tratadas ali como posse do Immortan Joe, e ela sai fugida, e o Immortan Joe, né, e a sua galera vai atrás da Furiosa, e o Max acaba cruzando destinos aí com essas fugitivas. A verdade é, a grande protagonista aqui é a Furiosa, né? O peso que ela tem pra trama, a sua participação. O Max tá ali, né, meio quase com um coadjuvante, claro, Tom Hardy mandando muito bem naquele papel de um cara
realmente perturbado ali, meio imprevisível. E até por conta dos seus traumas, pelo que o cara já passou, o Max aqui é muito mais retraído, mais caladão na dele. Agora, o que fala mais alto são os efeitos práticos, né? As cenas de ação, de velocidade, aqueles carros no deserto e o visual dos personagens, dos carros, unidos àquela trilha sonora frenética e aquela ambientação ali perfeita. Condensado, obviamente, pela fotografia que faz total diferença, aquele tipo de produção que você fica sem fôlego na maior parte dela. E foi uma grata surpresa o George Miller trazer Mad Max, porque a gente já tinha tido a trilogia original com Mel Gibson, e aí ele revitalizou e colocou à prova o quão aquele universo era sensacional. Número 3, para quem é fã de faroeste, esse aqui é um dos meus preferidos, Era Uma Vez no Oeste, de 1968, dirigido pelo grande Sergio Leone, responsável aí por tantas obras marcantes do cinema. Uma coprodução entre Estados Unidos, Itália e Espanha, e para mim esse filme define o gênero de western. Ele é um verdadeiro épico, sem contar o elenco fenomenal. Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Roberts, inclusive a trama de Era Uma Vez no Oeste gira em torno desses 4 atores, né, dos personagens deles. Aqui, um poderosão lá que quer construir uma ferroviária e vai passar pela propriedade de um cara que se recusa a vender, ele quer ficar lá com a família dele. E aí esse magnata todo poderoso decide contratar o Frank, que é o personagem do Henry Fonda. Inclusive esse personagem é assustador. Os momentos que o Henry Fonda aparece, principalmente ali no início, o negócio dá um gelo na espinha. Tudo também não só por conta do visual do filme, da história, mas da trilha sonora composta por ninguém mais e ninguém menos do que Ennio Morricone. Quando começa a trilha de Era Uma Vez no Oeste, chega a dar aquele arrepio. E temos o Harmonica, né, feito ali pelo Charles Bronson, que é um personagem bem misterioso e vai ficar ali, ó, cara a cara com Frank. Então, assim, em termos de rivalidade, construção de personagens, de momentos icônicos, alguns mais leves, outros bem dramáticos, tá, de deixar a gente ali na ponta da cadeira. Temos outros personagens também bem icônicos, como o Cheyenne, a Jill, que é feita pela Claudia Cardinale, que é a única do elenco, né, principal ali que ainda tá viva. Enfim, uma produção de quase 3 horas que passa assim, foi um daqueles filmes que me deixou apaixonado pelo cinema, ficou marcado aqui na memória. Número 4, agora a gente vai falar de terror. Eu poderia trazer vários filmes aqui clássicos, né, que eu considero como praticamente perfeitos, mas esse aqui particularmente me marcou demais e eu acho que até hoje, pegando o filme para ver depois de tanto tempo, ainda assim ele é um primor, que é o Massacre da Serra Elétrica, o original do Tobe Hooper, de 1974. Lucas, por que você gosta tanto desse filme assim? O que ele tem de mais, meu amigo? A genialidade, a crueza, a frieza de como tudo é gravado, até de maneira simples. E o melhor de tudo, né? Lá em 74 o filme foi vendido como uma história real, filmagens reais, e muita gente acreditou. Imagine você ir pro cinema, achar que você ia ver um louco, o Leatherface lá com a sua motosserra e não serra elétrica, perseguindo um monte de jovens ali pelo matagal. Aquilo era assustador, e mesmo sabendo que não é real, continua, né? Um filme sombrio. Com certeza, um dos filmes que também popularizou o lance. Ah, você tem um monte de jovem que fica perdido ali no meio do nada e de repente eles dão de cara com um maluco assassino. E melhor, né? Não é só o maluco, é a família dele toda. Então, não só o Leatherface é um personagem muito macabro, assustador, como também toda aquela ambientação da casa, né? A protagonista naqueles momentos específicos. O filme foi realizado com apenas cerca de 100 mil dólares e ele rendeu 30 milhões de dólares, ou seja, foi um sucesso estrondoso, ganhou várias continuações, nenhuma, na minha opinião, chega próximo da escala desse primeiro. O Massacre da Serra Elétrica é a prova de que com pouco, com simplicidade, mais criatividade, você consegue criar personagens e uma mitologia aí para botar medo em várias e várias gerações.
Número 5, um filme belíssimo, inesquecível, também para mim nota 10, O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro. Guillermo del Toro também dirigiu A Forma d'Água, né, que é um filme querido por muita gente, que ganhou várias premiações, inclusive Oscar. O filme tem os seus méritos e tal, visual, atmosfera, mas pra mim, Lucas, não chega perto do que foi O Labirinto do Fauno. Na história, que se passa em 1944, período de guerra na Espanha, a gente segue a Ofélia, que é uma menininha que vai com a sua mãe para um posto isolado onde está o padrasto dela, um oficial do exército, que é o verdadeiro vilão desse filme. Meu amigo, dá uma raiva desse cara. Em um certo momento, a Ofélia tá explorando um labirinto ali nas redondezas e ela encontra um fauno que revela para ela que, na verdade, ela é uma princesa que precisa completar 3 tarefas para se tornar imortal. E aí a jornada da Ofélia entre o mundo real, sombrio, bizarro, violento, e o mundo de fantasia, que também muitas vezes é bastante sombrio. E esse filme, né, além do drama ali muito perceptível, tem ali suspense e com certeza os elementos de terror também estão aqui muito presentes, principalmente ali nos visuais das criaturas. Vai falar que você não lembra daquele bicho com os olhos na mão, colocando ali na cara, aquele momento, enfim. O filme é um verdadeiro conto de fadas, que definitivamente não é para criança, tem as suas mensagens ali incríveis e a direção de arte desse negócio é de dar gosto, enfim, um filme também espetacular. O último da lista, com certeza também um dos meus preferidos de todos os tempos. Eu tô falando de Fargo, de 1996, direção dos irmãos Coen, que estão ali no top 2 ou 3 dos irmãos Coen, que tem um monte de filme sensacional por aí, mas Fargo, pra mim, ele tem um equilíbrio muito bom entre a comédia, um humor ácido que dá pra divertir, dá pra dar uma risada em momentos totalmente imprevisíveis, improváveis, mas também é um policial, tem ali o seu drama, tem momentos mais dark. Na história a gente segue um cara que trabalha numa revendedora de automóveis que tá passando por uma crise financeira, precisando urgentemente de dinheiro, e olha qual que é o plano do cara: contratar 2 criminosos para sequestrar a esposa dele, porque o pai dela, vulgo o sogro dele, é ricaço. E aí metade do dinheiro ia lá para os criminosos, a outra metade ia para ele se resolver financeiramente. Só que, óbvio, muita coisa dá errada nesse meio, muita gente se dá mal e aí os crimes vão aumentando, inclusive envolvendo assassinato. E o timing cômico do filme, mesmo tendo uma história séria, ainda assim conseguindo nos divertir, é claro, muito tanto pela direção dos Coen, mas também pelo elenco que tá fenomenal. A Frances McDormand, que faz a policial, inclusive ganhou um Oscar de melhor atriz, muito merecido. Nomes como William Massey e o Steve Buscemi também tão hilários, e é uma história que chamou tanta atenção que produziram alguns anos depois uma série que, se eu não me engano, tem 3 temporadas, a 4ª temporada tá para sair e a série também vale muito a pena. Então, assim, se você quer ver um clássico absoluto do cinema que mostra o poder aí dos filmes de manipular histórias e personagens e as nossas expectativas, Fargo é uma pedida certa. Bem, então é isso, meus amigos, esses foram 6 filmes que estão ali, ó, na perfeição, que estão ali no melhor do cinema, pelo menos na minha opinião e na sua opinião. Primeiro, o que você acha desses filmes que eu citei? E segundo, diga outros filmes que pra você é nota 10, são impecáveis, são intocáveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like que ajuda bastante. Um grande abraço e até mais.